A paz do Senhor Jesus. Estamos começando agora mais um programa Escolho Cristo. Eu escolhi Cristo para minha vida. Eu escolhi entregar a minha vida ao autor da vida, a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Salvador, o Messias. Aquele que veio nos resgatar, veio nos dar mais uma chance. Esse Jesus maravilhoso que também está disponível para você. Você é uma escolha de Deus. Você é a coisa mais preciosa que Deus tem nessa terra e você precisa crer nisso. Você precisa acreditar no amor de Deus pela sua vida. Você precisa crer. E a palavra que eu tenho para a tua vida hoje está no Evangelho, escrito por Marcos. Estamos nessa viagem missionária com o Senhor Jesus pelo Evangelho escrito por Marcos. Estamos no capítulo 2. Após aquela cura, a cura daquele homem que era paralítico e abriram o teto da casa para ele entrar, e Jesus cura aquele homem, vendo a fé que aqueles amigos tinham, curou e perdoou aquele homem. E agora nós vamos ler o versículo 13 que diz: Jesus saiu outra vez para a beira-mar, e uma grande multidão aproximou-se, e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse: siga-me. E Levi levantou-se e seguiu Jesus. Vamos até aqui por enquanto. E a palavra diz que o Senhor Jesus estava passando por ali outra vez, dando uma voltinha na beira-mar, e veio uma pessoa que as pessoas não gostavam muito, porque ele era um cobrador de impostos. Ele estava na mesa da coletoria e as pessoas não gostavam dos cobradores de impostos, porque além de ser caro o imposto, ainda cobravam indevidamente. E por uma série de fatores, eles eram judeus e trabalhavam para os romanos e tudo mais. Mas Jesus vê em Levi algo que as pessoas não viam. Talvez você ache que o que você faz não seja notado por ninguém, que as pessoas não notam o que você faz e que o que você faz tanto faz. Talvez você pense, e talvez seja até verdade o que você pense. Talvez as pessoas não deem a você o valor que você realmente tem. Talvez elas não valorizem você pelo que você realmente é. Mas devido ao que você está fazendo, elas coloquem um rótulo em você de que você é aquilo que você está fazendo naquele momento, e você não é. Você não é o que as pessoas acham que você é. Você é quem Deus diz que você é. E Deus viu em Levi algo que eu e você talvez não vemos nas pessoas quando elas estão numa mesa. Talvez você conheça pessoas hoje que vivam na mesa da bebida, e tudo que você e eu pode pensar é que é uma pessoa que gosta de bebida e que aquela pessoa não vai mudar porque ela gosta de viver daquele jeito. É verdade?
Mas ninguém sabe o que levou aquela pessoa a sentar naquela mesa. Ninguém sabe o porquê dela estar lá. Ou quantas vezes nós vamos lá e oferecemos a ela uma oportunidade nova de vida. Talvez você diga, mas eu já falei tanto, Rogério. Você nem sabe, mas eu já disse tanto. Mas você disse isso baseado num desejo seu? Ou você apresentou para ela um propósito de Deus? Quando as pessoas estavam construindo a Torre de Babel, elas estavam fazendo com um propósito próprio e não com o propósito de glorificar a Deus. Às vezes nós exortamos as pessoas, corrigimos e dizemos a elas que existe uma oportunidade não para o nome de Deus ser glorificado através daquela vida, mas para que ela faça as nossas vontades. Afinal, ninguém gosta da bebida, não gosta do cigarro e quer que a pessoa saia. Saia para quê? Saia por quê? Quando Jesus disse a Levi, siga-me, Jesus estava dizendo, você vai conhecer Deus. Será que nós podemos hoje chegar para as pessoas e dizer para elas isso? Será que nós podemos dizer, siga-me, para as pessoas? Será que nós podemos fazer como Pedro e João, que olhou para um paralítico e disse, eu não tenho pedra, ou não tenho prata e nem tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Será que nós temos esse amor para dar para as pessoas? Será que nós temos esse perdão? Será que nós olhamos com essa misericórdia? Será que nós queremos apresentar e mostrar Jesus para as pessoas, dar mais uma chance a elas? Ou somente queremos que elas saiam do que elas fazem porque nós não gostamos daquilo? A gente precisa pensar, meditar e saber o porquê a gente evangeliza. Por quê? Qual é o propósito disso? É levá-las a Deus? É ver elas verdadeiramente livres? Ou apenas tirar elas da mesa que nós não sentamos mais e colocar elas em outra que agora sentamos? Qual é o propósito? É uma mensagem que nós precisamos refletir. Porque da forma que existe um chamado de Deus para a sua vida, existe um chamado de Deus para a vida dessa pessoa que hoje ainda está no pecado. Talvez ela esteja na mesa da prostituição, talvez seja na mesa das drogas, talvez seja na mesa da falta de perdão, talvez seja na mesa da amargura. E não importa qual seja a mesa, e hoje eu e você aponta essa pessoa porque ela está sentada nessa mesa. Ao invés do nosso dedo apontar, nós devíamos ir lá com a mão inteira e levantar essa pessoa desse lugar que ela está e dizer, olha, Jesus tem uma oportunidade para te dar. Jesus tem uma vida nova para te dar, assim como Ele fez na minha vida e está ainda fazendo na minha vida, Ele quer fazer na sua também. Nós precisamos mostrar Jesus para que as pessoas sejam livres, verdadeiramente livres. Seguir Jesus da forma que elas quiserem seguir, porque a obra transformadora não é minha e não é sua, é do Espírito Santo de Deus. Então, quando eu dou uma condição para ela seguir Jesus, eu descumpro o chamado, eu descumpro a palavra de Deus, porque Jesus, quando disse para Levi, siga-me, Ele não disse, você precisa abandonar isso, abandonar aquilo, abandonar isso, fazer aquilo. Jesus só disse, siga-me. Só que Jesus, cheio do Espírito Santo, Jesus, uma pessoa que representava o próprio Deus na terra, porque Ele era o próprio Deus andando nessa terra, Jesus sabia que ao passo que a pessoa
seguisse e olhasse para a vida dele, ela ia conhecer Deus, e o próprio Deus e o próprio Espírito Santo ia fazendo a transformação na vida dessa pessoa. Nós não conseguimos fazer isso na vida das pessoas e queremos que elas sigam um montão de regras para poder seguir Jesus. Essa palavra fala muito comigo, muito mesmo, porque eu já vivi um tempo aonde eu fui condicionado a muita regra para poder seguir Jesus. Foi imposto muita regra para mim poder seguir Jesus. Me apresentaram um Jesus diferente, me apresentaram um Deus, mas não me apresentaram o Pai. Mas o Pai ama o Filho, e pela misericórdia de Deus Ele tem se revelado a mim e tem me libertado daquilo que pregaram um dia na minha vida. E eu entendo que a obra, hoje eu, pela graça de Deus, entendo que a obra de Deus é de Deus, não é do homem. Então não vai querer mudar essa pessoa que está sentada numa mesa errada do seu jeito, porque você não consegue, não. Essa pessoa está sentada nessa mesa lá, mas a obra é de Deus e ele é uma obra de Deus. Essa pessoa ainda é uma obra de Deus. E o Espírito Santo de Deus quer sim realizar essa obra, e você precisa ir convidar essa pessoa. Só convidar e deixar ela à vontade. Porque o Espírito Santo de Deus vai trazer, o Espírito Santo de Deus vai convencer, e o Espírito Santo de Deus vai fazer a obra, a mudança, a restauração dentro dessa pessoa também. Não são as regras, não são o pode e o não pode. É o Espírito Santo de Deus. Não é por força e nem por violência. É pelo Espírito Santo de Deus. Tá certo? Então, que você entenda que nós precisamos ser discípulos. E discípulo imita o mestre. E o mestre só disse isso, ó: siga-me. E foi uma confusão quando Jesus disse isso. E foi uma confusão. Porque de lá, desse convite, o rapaz se levantou. E de noite ele já deu uma festa na casa dele, um banquete. E nesse banquete havia muitos publicanos, pecadores, e todos eles estavam comendo com Jesus. Todos eles estavam na mesa com Jesus. Agora Jesus estava sentado na mesa. Jesus levantou o homem daquela mesa e agora era Jesus quem estava sentado numa mesa. Qual era a mesa que Jesus estava sentado? As pessoas dizem que era a mesa do pecado. Era a mesa do pecador. Não, minha filha. Jesus não pecou. Jesus estava sentado na mesa dos doentes. Jesus estava levando cura para que as pessoas que estavam com doença. E tinha uns lá que se achavam bons demais, aqueles que se acham certos demais porque cumpre as regras, cumpre as que favorecem a eles e as que aparentam para as pessoas, mas não fazem a vontade de Deus. E essas pessoas, os fariseus, perguntaram para os discípulos de Jesus: por que é que ele, o teu mestre, se senta com publicanos e pecadores? E Jesus, quando ouviu isso, respondeu para eles assim: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. E foi gerada uma confusão aí, ó. Porque Jesus agora estava sentado com o pessoal, estava conversando com o pessoal. E aí as pessoas distorcem esse texto e diz que pode andar, sentar e viver com pecador. Pode.
se você tiver no seu coração a disposição de Jesus, de curar, se você já tiver remédio dentro de você para passar, aí você pode. Se você tiver um propósito de estar sentado naquela mesa, você pode. Porque você está lá evangelizando e ganhando vidas. Agora você está lá para ouvir pecador, para ouvir conversa errada e sair de lá contaminado, aí não pode. E não sou eu que falo, é a palavra de Deus que diz. Está lá no Salmo 1. Salmo 1. Você lê e você vai compreender. Mas Jesus estava sentado com esse pessoal porque Jesus queria levar cura para as pessoas. Esse pessoal não era diferente de Levi. Esse pessoal era igual a Levi, é igual a mim, é igual a você. E Jesus hoje ainda senta nessa mesa para trazer cura. Como é que Jesus senta? Senta através da sua vida, quando você se dispõe a levar cura para as pessoas. Quando você se dispõe a ser como Jesus e não como os fariseus, apontando o irmão que está sentado na mesa. Quem sabe qual é a intenção dele de estar sentado lá naquela mesa? Talvez seja levar cura para os irmãos. E eu não sei, e você também não sabe. E o servo não é meu, o servo é de Deus. Então deixa que Deus se responsabiliza pela vida dele. Nós temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Imitar os passos de Jesus, imitar o Mestre. Por isso nós estamos nessa viagem missionária aqui, seguindo o Evangelho de Marcos, para que nós conheçamos Jesus na profundidade, na plenitude do que Ele é, para que a gente possa imitar os passos de Jesus, seguir os passos dele, para que a gente não seja discípulo de fariseu, discípulo de qualquer outra pessoa, menos de Jesus. Jesus, quando viu Levi, ele viu em Levi algo que ninguém viu. Ele já viu Levi pronto. As pessoas nos veem por aquilo que nós estamos fazendo naquele momento. Talvez você tenha discutido com a sua esposa ou com o seu esposo na frente de alguém e alguém diga: olha que mulher assim, olha que homem é esse. Mas você não é isso, não. Você não é o que as pessoas acham, não. Você é o que Deus pensa sobre você. E o que Ele diz sobre você é que você é um escolhido, você é uma geração eleita, você é um sacerdócio real. Você é um povo santo de Deus. Você é um filho de Deus, adotado por Deus. Você é uma escolha de Deus. E nada nem ninguém pode mudar isso. Você tem um chamado de Deus sobre a sua vida. E o propósito que Deus tem para realizar na sua vida não é seu, é dele. É dele. É do próprio Deus. Então, se é dele, Ele vai fazer esse propósito ser cumprido, porque é o próprio Deus quem tem pressa para que as coisas aconteçam e não você. Então tenha paciência com essa pessoa que você vê ela na mesa do cigarro, na mesa da prostituição, na mesa do pecado. Tenha paciência com ela, porque ela também é uma obra de Deus. Ela também é uma escolha de Deus. Não importa qual seja a mesa que você mesmo hoje esteja sentado. Não importa. Não importa o que você fez ontem, o que você está fazendo hoje e o que você fará amanhã. Não importa. Jesus está dizendo para mim e para você hoje: me segue. Me segue que você consegue. Me segue que você consegue. Porque quando a gente segue os passos de Jesus, a gente consegue realizar aquilo que o próprio Deus quer que a gente faça. Então, seguir os passos de Jesus. Seguir os passos de Jesus é o que vai nos fazer andar pelo caminho de Deus. Aquilo que você não tem forças para fazer, talvez hoje você viva aí sentado na mesa da ira e não consegue se libertar dessa mesa, não consegue sair da mesa da ira e por tudo você se ira. E Jesus está dizendo: me segue que você consegue. Aquilo que você não tem forças para fazer, Ele faz por você. Essa mesa da falta de perdão e você não consegue perdoar, Jesus está dizendo: me segue que você consegue.
Jesus tem vida nova para dar para mim e para você. Somente creia e siga a palavra de Deus. Siga a palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus. Essa era a palavra que eu tinha para abençoar a tua vida hoje. Essa era a palavra que eu tinha para te abençoar. Se por acaso você ainda não tomou uma decisão por Jesus, eu tenho um convite maravilhoso para você. Entrega a tua vida para Jesus hoje. Entrega a tua vida e segue Jesus hoje. Confessa os teus pecados. Pede para Ele entrar no teu coração, reinar sobre a sua vida. Pede para Ele ser o teu pastor. Pede para Ele te guiar. Porque quando você segue Jesus, você consegue fazer. Porque Ele é quem faz por você. Então hoje decida seguir os passos de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e toda a tua família em nome de Jesus. Estamos aí, seguindo a nossa viagem missionária pelo Evangelho de Marcos. Hoje eu leio o versículo 2, o capítulo 2, o verso 14, que diz: passando ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Toma uma decisão hoje na tua vida. Se levanta. Levanta da mesa e segue Jesus. Levanta da mesa e segue Jesus. Jesus está de olho em você. Você é um escolhido. Você é uma escolha de Deus. Você é um escolhido do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e toda a tua família. Em nome de Jesus.